Pronto. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Isa, tudo bom? Ai, gente. Perguntei de você hoje. Tudo bem? Beleza. Espera que o pessoal tá se organizando aqui, tá, gente? Rapidão, a gente já começa. Ué, por que que vocês trocaram a cadeira? Ah, não é igual a cadeira? Ah, putz. Essa carteirinha pra gente é ruim, né? Acho que é grande é ruim. Verdade, ela é muito cubículo, assim. Lembro do Farina. Lembro do Farina, nessas cadeirinhas também eram do Farina. Também. Ô, gente, ó, o que que a gente. Deixa eu falar algumas coisas pra gente combinar as idas pras férias. Não sei se vocês chegaram a ver no grupo, amanhã eu vou ficar aqui durante a tarde para a gente fazer uma oficina, para a gente tirar dúvida, tá? Alguns alunos vieram falar para mim, ai, Dan, vamos pegar um dia para tirar dúvida. Como eu queria terminar de corrigir o simulado, antes de vocês fazerem o próximo, eu optei por fazer essa aula, a aula de ontem, a correção, e aí amanhã à tarde eu vou ficar aqui, tá bom? Se vocês quiserem ficar aqui também estudando, fiquem. Eu sei que tem gente que já está se arrumando para ir para o interior, já para casa, tá? Então, beleza. O que que eu também queria dizer? Eu queria encerrar o semestre também fazendo um simuladinho de oficina. Como a gente não vai ter o tempo, eu vou mandar para vocês a semana que vem. Vou deixar o simulado lá, o Forms aberto. Vocês fazem quando vocês quiserem, para a gente ter um simulado de fechamento. Como é um simulado mais restrito ao que eu estou trabalhando em sala de aula, o que que eu vou cobrar nesse simulado, basicamente? Eu vou cobrar um pouco de. Pouco não, né? Um monte de lei de Newton, um monte de coisa de trabalho e energia, já vai dar para cobrar um monte de coisa de termodinâmica, de química, já dá para cobrar toda aquela parte de soluções, concentração, tá? Naquele mesmo esquema, 45 questões, vocês fazem a hora que vocês quiserem e deixa lá, tá bom? Outra coisa, em relação aos alunos que estão fazendo mentoria, eu já estou chamando alguns de vocês já estão na fase de responder o segundo questionário, outros de vocês já estão na fase que eu já terminei o projeto, eu vou só agendar. Então, durante as férias, eu vou fazer esses atendimentos também, tá? Não vai ser toda hora, mas a gente vai fazendo o processo, tá? Deixa eu ver o que mais. É isso, beleza? E aí é só ir para as férias, hein, gente? Eu tô feliz porque eu vou buscar a Cecília, né? Então, tô bem feliz. Eu não vejo ela desde março, né? Desde março. Não dá, né? Correria. Ela fica de dia 9 até o dia 20. Dá, dá. Eu também já fico muito, já tem mais também, né? Já começa a ficar com energia acumulada já, né? Tudo bem? Ô, gente, bom, o que que eu queria fazer na aula de hoje? Eu queria que a gente pegasse algumas situações, tipo exemplos de situações de exercícios de vestibular, mas sem ser o exercício propriamente dito, para a gente aplicar um pouco do teorema, para a gente falar um pouco sobre força conservativa, uma série de outras coisas que a gente só consegue discutir quando tem um exercício para fazer, tá? Por mais que a gente fique discutindo teoria, chega uma hora que tem um limite, tá? Então, aplicações, exemplos, tá? Eu vou começar com uma situação muito simples e depois a gente vai deixando a coisa mais complexa. É, vamos voltar a falar de queda livre. Vamos voltar a falar de queda livre. Quando a gente estudou lá queda livre, a gente estudou as queda livre do ponto de vista de cinemática. Então a gente ficou preocupado com a equação da velocidade, se o corpo vai ter uma aceleração, se o movimento é uniforme, uniformemente variado, enfim. Hoje a gente vai tentar olhar para a queda livre de um jeito diferente. A gente vai olhar para o fenômeno de queda livre sob o ponto de vista de energia, tá? Só lembrando que quando eu falo livre, a gente está falando no vácuo, né? No vácuo. Tudo bem? Então imagina o seguinte, pessoal. Imagina que eu vou pegar um corpo, vou colocar esse corpo aqui com uma velocidade inicial, que é zero,
Vou abandonar o corpo e vou soltar ele para ele cair de uma altura H. Beleza. Quando eu soltar ele, como ele está em queda livre, ou seja, como ele está no vácuo, a única força que vai atuar sobre ele é o peso. Beleza? O que que acontece se eu soltar ele? O peso vai puxar ele para baixo. Só que na hora que o peso puxa ele para baixo, o peso está deslocando ele para baixo. Na hora que o peso desloca ele para baixo, ele está fazendo um trabalho. Tudo bem? E eu quero calcular a velocidade com que ele chega aqui. A gente sabe fazer esse cálculo por cinemática. Você usa o vovô ateu aqui, tá? Você pode usar, se você quiser relacionar a velocidade com a altura, dá para usar a Torricelli, tudo bem? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou resolver esse problema de dois jeitos. Eu vou resolver ele usando energia, conceito de energia, e depois eu vou resolver ele usando o conceito de cinemática. Eu quero que vocês percebam que o que vai acontecer. Então, beleza. Pelo teorema da energia cinética, o que que o teorema da energia cinética afirma? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, tá? Então, tipo assim, pega todas as forças que estão atuando no corpo, chama aquilo de força resultante. Imagina que ela está fazendo um trabalho. Esse trabalho que essa força resultante faz vai provocar uma variação de energia cinética, tá? Nesse caso, vocês concordam que a variação da energia cinética ela é positiva? Porque ele vai aumentar a velocidade, tá? Vamos lá. Quem é a força resultante que está atuando no corpo? É o peso. Como eu estou no vácuo, não tem outra força agindo no corpo, então, tipo, é o peso. Tá, então o trabalho da força resultante, nesse caso, é o trabalho do peso. Isso aqui é igual à variação da energia cinética. Ô, gente, como que eu calculo o trabalho do peso? Vocês lembram? O trabalho do peso, ele pode ser mais ou menos mgh. Vai depender de... Nesse caso, ele está descendo, né? Então é mgh. mgh. Isso aqui é igual ao quê? Variação da energia cinética, que seria a variação, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ok? Eu estou abrindo o máximo que eu posso. Como ele partiu do repouso, pessoal, isso aqui é zero, ó. Então, mgh é igual à energia cinética final. Olha o que eu acabei de descobrir. Mgh não é a energia que ele tinha aqui? Mv ao quadrado não é a energia que ele tem aqui? Quando eu falei que o trabalho é igual à variação da energia cinética, olha o que eu acabei de descobrir, que uma energia se transformou em outra. O que aconteceu aqui é exatamente a transformação da energia que ele tinha armazenada no sistema, que era o mgh, né? Isso aqui a gente definiu lá quando a gente foi conceituar as energias, lembra? Que isso aqui se chama energia potencial gravitacional. Então, o próprio teorema da energia cinética, ele acaba provando para a gente também que a energia se transforma. Aí, se eu for desenvolver essa conta, vamos lá. Aqui eu vou abrir. Eu vou abrir isso aqui. Então vai ficar assim, ó. mgh igual a mv ao quadrado dividido por 2. Ó, corta a massa, aqui, ó. Corta a massa. Aí eu passo o 2 multiplicando, vai ficar 2gh. Vai ficar v ao quadrado é igual a 2gh. V ao quadrado
é igual a 2GH. Então, ó, V igual a raiz quadrada de 2GH. Essa é a velocidade que ele chega no chão. Se você resolver essa questão por Torricelli, pessoal, sai a mesma coisa, só que usando um outro conceito. Como que eu resolvo por Torricelli isso? Vamos fazer com um óbvio aqui, ó. Bom, Torricelli é isso aqui, não é, ó? No caso do Torricelli na queda livre, a gente sabe que a aceleração é a gravidade, não é? E aqui eu posso transformar em H, não posso? Tá bom? Desenvolve isso pra vocês verem. Uma linha. Quanto que vale isso aqui? Zero. Olha lá. Opa. A gente chega na mesma conta. Tá vendo? Qual que é mais fácil de fazer? Torricelli, né? Então por que que eu tô aprendendo isso? Hã? Não. Eu tô aprendendo isso porque vai ter exercício que eu só vou conseguir resolver por isso. A cinemática não vai dar. Essa é a sacada, gente. O que que acontece? Quando a gente pega situações muito simples, o que que eu chamo de simples? Situações que a cinemática estuda, essas situações, quando você traz elas para uma situação de energia, fica uma discussão até um pouco esquisita. Cara, eu falo de energia só porque o corpo está caindo ou não. Só que eu vou propor para vocês agora uma outra situação em que não tem como você pensar na cinemática. Não tem, você só consegue resolver o problema se você pensar na energia do sistema. Então, uma coisa que é importante de a gente colocar aqui de observação nesse assunto é o seguinte, gente. Quando você olhar para uma questão de mecânica na prova, em qualquer prova que vocês forem fazer, vai acontecer normalmente o seguinte: a primeira resolução que vai passar na tua cabeça é uma resolução de cinemática. Depois você vai pensar em lei de Newton. Se não der certo, você vai pensar em energia. O que que acontece muitas vezes? O aluno, como ele não tem um estudo um pouquinho elevado, ele fica dando loop na cinemática. Ele fica procurando uma resposta na cinemática. E não vai aparecer. Se você começar a tentar fazer uma questão muito de mecânica, que você fala, cara, parece que está faltando dado aqui. Eu acho que está estranho. Eu não sei, esse movimento está esquisito. Muito provavelmente você vai pensar na energia. Quer ver um caso bem legal? Lembra da história do Globo da Morte? Ele voltou. Só que agora nós vamos fazer um negócio mais legal. A gente vai. Sabe aqueles brinquedos que. Deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai descer uma rampa. Quando ele chegar aqui no ponto mais alto da rampa, ele vai fazer um loop e vai embora. Ficou meio estranho esse loop aqui, peraí. Pronto. Tá aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o circuitinho. Vamos imaginar que esse loop aqui, ele tenha um raio de 10 metros. Gente, qual que é a mecânica do loop? Vamos lembrar aqui. Quando o corpo vai vir aqui, ele vai descer aqui com uma velocidade e vai subir, não vai? O que que precisa acontecer para ele não cair? Ele tem que cruzar aqui com uma velocidade mínima. Tudo bem? Dependendo dessa velocidade, se ele atingir esse ponto mais alto com uma velocidade acima daquele valor, beleza. Mas tem um valor limite ali, tá? E aí, então, a pergunta é a seguinte: para ele chegar aqui, eu vou abandonar o corpo daqui.
tá bom? Vamos supor que o corpo esteja em repouso. Aí o corpo pode ou não estar em repouso, tá, gente? Isso aí quem vai escolher é o vestibular. Tipo, o cara fala, pô, o corpo está com uma velocidade inicial tal. Enfim. Então, e ele está suspenso, ele está elevado a uma altura H, tá bom? Vamos imaginar que não haja atrito na pista. Por que que essa condição é importante? Para eu garantir que ocorrerá uma transformação integral de energia, né? Aqui, volta aqui. O que que essa situação nos ensinou, né? Que quando eu faço um sistema livre de força que dissipa energia, aqui no caso está livre de atrito, né? A energia ela se transforma integralmente. Isso é o que eu chamo de sistema conservativo, que a energia está conservada. Então, garantir isso aqui também é importante. Pode ter ou não pode ter atrito, tá? Por exemplo, depois a gente pode fazer uma questão com atrito. Aí a gente vê o que que acontece de diferente na. Fica bem legal. Tá, beleza. Eu vou dar a massa do corpo, 1 quilograma. Que mais? Gravidade, 10, 10. Que mais? Tá. Qual que é a altura que eu devo abandonar o corpo para que ele consiga fazer o loop? Qual que é a altura que eu preciso abandonar o corpo para que ele consiga chegar naquele ponto mais alto ali com a velocidade suficiente para fazer o loop? Você concorda que não dá nem para pensar em cinemática nisso? Só o fato do negócio ser uma curva ali, você já não consegue muito mapear a aceleração do corpo. Não, não dá. Não dá. Tá? Aqui é um caso bem clássico, assim mesmo, de você pensar em conservação de energia. Tá? É, Tem alguns exercícios que talvez vão despertar a sua atenção para esse assunto, porque o cara fala, considere que o sistema é conservativo. Para algumas pessoas, quando fala isso, a pessoa lembra, fala, puta, é energia. Tá? Tá, como é que eu vou abordar a questão? Eu vou pensar o seguinte, ó. Se o sistema é conservativo, em qualquer ponto do sistema, a energia do carrinho é a mesma. Ela só pode estar distribuída em cinética e potencial. Quanto mais alto está o corpo, mais potencial e menos cinética. Tudo bem? Nesse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Ponto A. Tá, ele vai descer, 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 fazer o loop e chegar aqui no ponto B. B. Então, a energia do corpo em A tem que ser igual à energia do corpo em B. A energia mecânica do corpo em A tem que ser igual à energia mecânica do corpo em B. Quando a gente fala em energia mecânica, a gente está falando do resultado das duas, tá, gente? Da soma da cinética e da potencial. Tá, agora vamos abrir isso. A mecânica é a cinética mais a potencial, tá? Igual, mecânica em B, cinética em B mais potencial em B. Pronto. Agora vamos fazer algumas reflexões aqui. A energia do corpo no ponto A é a cinética mais a potencial ali. Como ele está no repouso, esse termo aqui, ele desaparece da equação. Que é zero, né? Não tem velocidade, não tem velocidade, não tem energia cinética. Então, esse termo aqui, ele zera. Tá. Lá do outro lado, quando ele estiver aqui, ó, ele vai ter uma cinética e vai ter uma potencial. Então, veja, na hora que eu abrir aqui, vamos imaginar que eu vou abrir essa conta. Aqui vai ficar mgh,
que a minha incógnita, né, ó. A minha incógnita está aqui, ó. Tá? Só que nós temos um problema. Quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, eu sei calcular a energia potencial. Eu sei. Mas eu não consigo calcular a cinética. Entenderam qual que é o problema aqui? Eu preciso desenvolver isso aqui. A hora que eu desenvolver essa conta, vai abrir aqui e vai aparecer a altura aqui, tá? E aí? O que que a gente faz agora? Eu precisava dar um jeito de descobrir a velocidade aqui, ó. Aí a gente vai lembrar daquela aula que a gente teve lá, lembra? Aquela aula que a gente teve lá. Super. Porque assim, quando ele chegar aqui nesse ponto, ele vai ter uma velocidade, não vai? Essa velocidade, ela tem que ser suficiente para ele conseguir fazer a curva. Vamos lembrar como é que a gente descobre essa velocidade? Porque assim, eu não sei se vocês lembram que tem uma fórmula para ela, mas vamos lembrar como é que a gente descobre ela na hora. O que a gente tem que pensar aqui? Então, tem uma centrípeta, mas vamos pensar um pouquinho antes da centrípeta. Na verdade, aqui eu tenho duas forças que podem agir como centrípeta: o peso e a força de contato entre os dois, né? Do chão, que aqui não é chão, né? Parece um teto. E o carinha, que é anormal, né? Tá bom? São essas duas forças que podem agir lá como centrípeta. O que que acontece? Essa, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Peso mais normal igual a força centrípeta. Vocês lembram qual que era a condição limite aqui? Normal igual a zero. A menor velocidade que ele tem que ter para conseguir fazer a curva é uma velocidade em que se por uma fração de segundo, essa força de contato aqui, ó, ela desaparece. Então, eu imponho que isso aqui é zero. Isso para quê? Para eu calcular a velocidade com que o cara tem que chegar ali. Uma vez que eu calculo a velocidade com que ele chega ali, eu consigo calcular a energia cinética que ele vai ter ali. Tá? Olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou abrir aqui, mg igual a mv ao quadrado sobre 2. Sobre 2 não, ó, sobre R, força centrípeta. Aí eu vou cancelar as massas, cancelamos as massas, fica v ao quadrado igual a gr, tá? Essa é a velocidade ao quadrado, né? Se bem que eu vou deixar lá ao quadrado, tá? Vou deixar lá ao quadrado. Por que que eu vou deixar ao quadrado? Porque eu já vou querer colocar na força Vixe, na energia cinética. Eu ia falar força cinética. Tá, e agora? Vamos abrir então, ó. Aqui eu ponho mgh. Só que seria essa altura, certo? Seria essa altura aqui. Então fica mgh igual mv ao quadrado sobre 2 mais mghb. Eu vou abrir assim e depois a gente vai fazendo as contas, tá? Uma coisa que vai começar a acontecer quando a gente começa a fazer essas questões e começa a igualar energias, principalmente quando você está fazendo esse negócio de potencial virar cinética, né? Vai acontecer da massa aparecer em todos os termos, tá vendo? Então apareceu aqui, ó, mgh, aqui também, eu acho que eu tô falando um pouco alto. E aqui também. Então, o que que eu vou fazer? Tchau. Tchau. Vocês viram que nada depende da massa, né, cara? Isso eu acho muito louco. Toda hora que a gente chega numa conclusão, por exemplo, essa velocidade aqui não depende da massa. Tudo parece não depender da massa, né? Quando envolve essa questão de força, de interação, as massas acabam se cancelando. Agora, aí eu substituo tudo que eu tenho.
beleza? Eu vou substituir o raio como R, tá? Depois do final eu faço a conta, que eu quero que vocês vejam uma coisa legal. Então vamos lá, eu vou colocar tudo assim, ó. G vale 10, então vai ficar assim. 10HA é igual a... Quem é V quadrado? GR. Então fica GR sobre 2, que seria isso aqui, né? V ao quadrado sobre 2, mais GHB. Põe G aqui, gente. Põe G aqui. Depois a gente substitui tudo. E então vai ficar mais... Quanto que vale a altura aqui, ó? Ela vale 2 R's, né? Então vai ficar 2 GR. Quanto que é 2 GR mais meio GR? 2,5 GR. Então fica GHA é igual a 2,5 GR. Tudo bem? Corta, altura igual a 2 vezes e meio raio. Isso acontece sempre, tá, gente? Qualquer situação desse tipo de exercício, de loop, para você conseguir fazer o carrinho fazer essa volta, ele precisa estar a uma altura igual a 2 vezes e meio o raio dele, tá? Se você tentar colocar ele um pouquinho mais para baixo, vamos colocar, vai, a altura tem que ser 2 vezes e meio o raio. Então, por exemplo, se o raio é 10 metros, ele teria que ser abandonado aqui, ó, para conseguir fazer o loop numa altura de 25 metros, cara. Por que que ele tem que ser elevado a uma altura tão maior que o raio? Qual que é a explicação do ponto de vista de energia, já que o sistema é conservativo? Cuidado que nessa minha pergunta tem uma pegadinha, tá? Tem uma pegadinha nessa pergunta. A pergunta é a seguinte: já que o sistema é conservativo, por que que ele tem que subir acima do raio para ser para solto? Porque quando ele chega aqui, porque pensa, aqui ele tem que aqui tá parado, não tá? Aqui ele tá parado. Quando ele chegar aqui, ele tem que, além de ter uma altura, ele tem que ter uma velocidade. Então, tipo assim, ele tem que estar a uma altura, com certeza absoluta, maior que 2 vezes o raio. Isso já era meio óbvio. Porque, veja, isso pode virar uma questão conceitual. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, ó, uma altura abaixo de 2 vezes o raio, não tem como pensar nisso. A pessoa poderia falar, ah, professor, mas se você quer que ele chegue aqui, por que que você não solta ele da mesma altura? Porque o problema é o seguinte: se eu quiser soltar ele da mesma altura para ele chegar aqui, eu tenho que soltar ele da mesma altura com a mesma velocidade. Porque aí ele tem as duas energias, tá? Agora, eu tenho que dar para ele uma energia cinética aqui, então o que que eu faço? Eu subo um pouquinho mais. Quanto que eu dei de energia cinética para ele na real? Meio GR, né? Meio R. Porque foi exatamente essa metade a mais que fez com que ele chegasse aqui com uma velocidade suficiente para conseguir fazer a curva, tá? Oi. Hum, Como assim a cuiazinha? Tipo assim, uma pista assim. Ah, tá, é. Aham. Claro. Por que que o pêndulo faz isso? E fica sempre, teoricamente, né, ainda sempre na mesma altura. Você pode pensar no pêndulo. No pêndulo. Quer ver, ó? Posso fazer uma outra aplicação aqui? Por que que deu 2,5? Ó, aqui é GR sobre 2. Ou seja, é meio GR mais o 2. Tá? Aí, ó, então era só substituir. Vocês viram que nem precisou da massa,
A gente acabou cortando. A gravidade também acabou cortando no final das contas, tá? E só precisava mesmo do raio, tá bom? Então o raio ficou 25 aqui. Deixa eu só colocar 25 metros. Altura, perdão. Quer ver, ó? Outra aplicação? Coisa de outra cor, vai. Aqui. O pêndulo também é um caso que dá para a gente analisar sob o ponto de vista de energia. Nossa, ficou bem péssimo. Não, tá muito feio, peraí. Pronto. Ó, a gente aproveita aqui e fala sobre uns sistemas de energia. Não sei se eu acho que eu já cheguei a falar com vocês sobre isso. Não esse ano. É, oscilador harmônico. Existem sistemas que oscilam, como por exemplo os pêndulos. Um oscilador harmônico, ele pode ser explicado do ponto de vista de energia. Essa história de converter energia potencial em cinética. Então, aqui é um bom momento para a gente até analisar isso do ponto de vista gráfico. Então, imagina o seguinte, ó, peguei uma bolinha aqui, tem um barbante, ela está presa num ponto fixo. Esse barbante ele tem um raio. Aí eu subi essa bolinha para uma posição aqui, vamos chamar de posição A, B e C, tá? O pêndulo está em repouso aqui. Soltei. Ele vai começar a oscilar, ok? Vamos considerar que esse sistema é conservativo. Conservativo. Tá. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui. Quando a gente fala num sistema conservativo, a primeira coisa que vai vir, óbvio, é, puta, energia constante. Beleza. Mas tem uma outra coisa nessa história, gente. Além do sistema ter energia constante, a energia está sendo trocada constantemente. Porque tá tendo movimento. Se a energia está sendo trocada de cinética para potencial, de potencial para cinética, tem trabalho. Quem é que está fazendo o trabalho no pêndulo? Quem está fazendo o trabalho? O peso está fazendo o trabalho, né? Mas será que é só ele que está fazendo o trabalho? A tração também. Então eu tenho dois trabalhos aí: o trabalho da tração e o trabalho do peso. O trabalho de todas essas forças é igual à variação da energia cinética. Tudo bem? Isso é o teorema que está dizendo. Beleza. Então, pera um pouquinho. No ponto A, eu tenho uma energia potencial, que é dada por mgh. Vale lembrar que o H, nesse caso, gente, é a diferença de altura entre a posição mais baixa e mais alta do pêndulo, óbvio, né? Tudo bem? Aqui uma reflexão sobre a energia potencial. Energia potencial é uma energia que está armazenada. E é muito difícil você olhar para um corpo e imaginar qual a energia que ele está armazenando. Quando você diz que esse ponto é zero, é como se você estivesse dizendo que nesse ponto a energia potencial dele é zero. Mas percebe que quando você fala isso, o que que você está admitindo aqui? Uma referência aqui, não é? Toda vez que você trabalha com energia potencial, isso acontece, pessoal. A energia potencial ela é meio relativa. Tipo assim, a qualquer momento você pode dizer que isso aqui não é mais o zero. A partir do momento, por exemplo, que se eu começar a considerar que o chão é o zero, esse cara passa a ter uma energia positiva. Mas esse aqui passa a ter uma energia um pouquinho maior. Então, o que importa na energia, na verdade, quando você pensa em termos de energia potencial,
Você, na realidade, nunca vai saber qual é a energia potencial de um corpo. Nunca. O que a gente faz é escolhe uma situação, chama de zero, e a partir daquela situação você vai dizer: olha, esse cara tem mais, esse cara tem menos. Que é exatamente o que a gente faz com delta H na química. Você lembra a entalpia das moléculas? Tem umas entalpias que são positivas, tem umas entalpias que são negativas, tem umas entalpias que são zero. É o mesmo caso, tá? Eu acho muito curioso isso, essa questão da energia potencial, porque ao mesmo tempo em que eu não consigo calcular, a partir do momento que eu chamo um de zero, eu consigo calcular o outro. É só você chamar alguém de zero. Aquele zero é o teu referência, é o teu referencial. Aí você pode calcular a energia a partir daquilo, tá? Então, ó, nesse ponto aqui que eu estou chamando de zero, a energia não tem mais potencial, ela tem cinética. Então, o que que aconteceu de A para B? De A para B, de A para C, desculpa. O trabalho do peso mais o trabalho da tração foi igual à energia cinética final. Tudo bem? Ó, daqui para cá, quem fez trabalho? O peso e a tração. Cada um puxando de um jeito. Tudo bem? Tenta imaginar, pessoal. Tenta imaginar o corpo fazendo isso aqui, ó. Aqui é peso, tá, gente? Perdão. Faltou um pezinho aqui. Tenta imaginar o corpo fazendo a curva aqui, ó. E a todo momento que o corpo está fazendo a curva, o peso está puxando ele para baixo, não tá? E a tração está fazendo isso com ele, não tá? Tudo bem? Olha o que vai acontecer agora. Como que eu calculo o trabalho do peso daqui até aqui? mgh. H. Mais. Quanto vale o trabalho da tração? Deixa eu ficar mais próximo daqui. Como que eu calculo o trabalho da tração, gente? Dá uma pensada. Hã? Menos mgh, o da tração? Acho que não. Por que menos mgh? Ela está contra o peso? Tem que decompor o quê? A tração. Gente, presta atenção num detalhe aqui. O corpo não está fazendo um movimento circular? A tração, ela está formando quantos graus com a velocidade aqui? Ela está perpendicular ao deslocamento. Ela não faz trabalho. Ela é uma força perpendicular. Ela é tipo uma centrípeta. Pode perceber que onde o corpo tiver, a tração ela está sempre assim no fio, não tá? Ó. Igual uma força centrípeta. O trabalho da tração aqui é zero. Quem está dando energia para o corpo de verdade acelerar não é a tração, gente. A tração está fazendo o papel do quê? De centrípeta, tá? Quando eu penso na energia do corpo, o peso puxa ele para baixo. O que a tração faz é, ao invés de deixar ele cair em queda livre, tá deixando ele cair assim. Mas ela, tração em si, não está nem acelerando, nem freando o corpo. Ela só está corrigindo a trajetória dele. Porque para pensar, tira a tração dali. O corpo não vai cair do mesmo jeito? Ele vai chegar no chão, aqui nesse H, com a mesma velocidade. A tração, ela só está corrigindo a trajetória. Lembra aquela questão que a gente falava lá no começo, que trabalho tem que ter variação de energia? Para uma força poder fazer trabalho, ela precisa efetivamente o quê? Acelerar ele e não corrigir trajetória. Então, tudo gira em torno dessa coisa de novo, ó. Ficou que o trabalho do peso é igual à energia cinética no ponto C, mv ao quadrado sobre 2.
Você percebe que quando a gente, às vezes, quando a gente começa a analisar um problema por energia, ele fica bem mais fácil do que ficar decompondo força? Por exemplo, em que situação eu teria que decompor o peso, né? Porque eu escutei vocês falando aí, ah, decompõe o peso. Gente, eu não quis calcular o valor da tração. Se eu quisesse calcular o valor da tração nesse ponto, aí seria uma excelente ideia eu decompor. Porque aí a tração ela tem que ser igual a uma das componentes do peso. Agora, quando a questão se trata de energia, qual é a parte boa? Energia não é uma coisa vetorial. Por que que eu não preciso ficar me preocupando em decompor força? Porque eu estou trabalhando com um escalar. Então você olha, o que está acontecendo aqui? Essa força está fazendo trabalho? Essa força está fazendo trabalho? Tá, não tá? Beleza. Tá? Como que fica o gráfico de energia disso? Vamos fazer aqui. Oi, aqui do loop. Do loop. Hã? Quanto maior a altura, maior a chance de eu fazer essa curva. Por causa dessa velocidade. Por isso que a altura teve que ser 2 vezes e meia o raio, tá? Mas qual a tua dúvida especificamente? Me conta. Então, vamos continuar aqui, né? Onde você parou, mulher? Vixe. Aí ficou, ficou ali no loop. Ó, vamos lá. Energia. Agora deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Aqui. Em função da. Ah, boa. Já sei. Ó, tenta imaginar esse pêndulo oscilando e o Sol a pino. Então tem um pêndulo oscilando e o Sol a pino. Entende o que que é a pino? Bem em cima do pêndulo. Você concorda que se você olhasse aqui no chão, você ia ver uma sombrinha fazendo assim, ó? Então, tipo, quando a bolinha tá aqui, a sombra tá aqui, não tá? Aí o pêndulo desce. Como o Sol tá pino, a sombra vem para cá. Aí depois o pêndulo sobe, a sombra vem para cá. Se você projetar esse movimento do pêndulo nesse eixo aqui, como se fosse uma sombra, você vai ter um MHS. Um, uma oscilação. Uma oscilação. E essa oscilação, ela está girando em torno de uma amplitude, que aqui eu estou chamando de HH, tipo HH, que é exatamente o quanto isso aqui sobe e o quanto isso aqui sobe. Tudo bem? Olha que coisa maluca. Agora eu vou tentar mexer com a energia desse sistema. Por quê? Ele tem uma energia constante. Então aqui vai ser energia, tá? E aí eu vou construir aqui três curvas. A curva de energia cinética, em função da oscilação, a curva de energia potencial, em função de oscilação, e a curva de energia mecânica, em função da oscilação, as três, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a cinética. Em que ponto a energia cinética é máxima? Nesse ponto meio aqui, não é? Nesse ponto meio aqui. Tá, então aqui ela tem uma potencial, quando ele está numa certa altura. Quando a altura cair a zero, a energia cinética é a máxima, certo? Então eu vou colocar aqui, vai, o valor máximo de energia cinética, ó. Esse é o valor máximo de energia que ele tem na altura zero. Tudo bem? Só que você concorda, pessoal, que à medida que ele vai saindo daqui, ou para cá, essa energia vai cair? Ela tem que cair assim, ó. Ela cai assim, ó. Oi?
Nossa, ficou bem feio. Ela faz isso aqui, ó. Aqui, onde ele está nos pontos H, essa energia é zero, tá? Nesses pontos aqui, essa energia é zero. Quando ele vai se aproximando do ponto mais baixo, essa energia vai subindo, ó. Aqui ela atinge o máximo, tá? Então a curvinha preta vai ser energia cinética, tá? A energia potencial, ela faz o contrário, gente. Ela faz o contrário. Ela faz isso aqui, ó. Atingindo o ponto máximo duas vezes, né? No caso, duas vezes. Aqui ficou três, três. Ela faz isso aqui, ó. Hum, aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é potencial. E o mais legal dessa história é que se você pegar qualquer sistema que oscila, qualquer, ou por exemplo aquela história da cuia, né, que estavam falando, é exatamente assim que a energia varia. Você tem a cinética aumentando enquanto a potencial diminui, depois acontece o contrário, a cinética diminui, a potencial aumenta, tá? A todo momento você está tendo essa conversão. Quem é que está fazendo essa conversão de energia? O peso, o trabalho do peso, né? O trabalho do peso na descida é positivo. Então, por exemplo, conforme a energia cinética vai aumentando, conforme a energia cinética vai aumentando, significa que o peso está fazendo o trabalho para baixo, que ele está acelerando o corpo. Aí, quando ele sobe, que a energia cinética começa a diminuir, é porque ele está subindo, só que o peso está fazendo o trabalho para baixo. Então, uma coisa também que a gente percebe é o seguinte: para ter uma conversão de potencial em cinética, você precisa de uma força fazendo o trabalho. Nesse caso, é o trabalho do peso. Tudo bem? Como que o trabalho do peso consegue agir, né? Transformando. Para transformar potencial em cinética, esse trabalho é positivo. Para transformar cinética em potencial, esse trabalho é negativo. Gente, isso aqui, cara, é a física inteira. É o que acontece na natureza. Isso aqui é o que a gente vai depois chamar, né, de espontâneo e não espontâneo. Vocês já repararam que tem coisas na natureza que são naturalmente espontâneas. Essas coisas que são naturalmente espontâneas, sob o ponto de vista físico, são coisas que envolvem necessariamente transformação de potencial em cinética. Tudo que é espontâneo transforma potencial em cinética. E quando eu falo tudo espontâneo, eu estou falando de tudo mesmo, inclusive pilha, que é uma coisa que a gente aprende na escola, e uma das coisas que a gente ouve falar de pilha é que ela é um processo espontâneo. Um processo espontâneo é um processo capaz de usar uma energia armazenada e, por meio de um processo, transformar ela em energia útil. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada respiração celular? A respiração celular, ela só é, ela só é a base da vida porque ela é um processo espontâneo, do ponto de vista químico. Ou seja, ela é uma reação, porque assim, a gente aprende assim, né? E não tá errado aprender isso. Ah, a respiração celular, ela libera energia. Mano, é muito mais do que isso. Ela libera energia na forma de trabalho. É uma reação capaz de fazer coisas andarem, se mexerem. É uma reação que libera uma energia diferente de calor só. O calor é uma perda da energia, como se fosse um motor. Entende? Fala. Não, porque ele é sempre zero. Ele é sempre zero. Ó. Então, é isso que é interessante, né? A história. Você tem duas forças agindo, mas só tem uma que está mexendo com a energia, que é o peso. Tá? Fala.
Porque a velocidade, porque a altura do corpo, ela é proporcional, ela é igual a quando você iguala mgh igual a mv quadrado sobre 2, você corta, corta, você vê que v quadrado igual a 2gh. Então, na verdade, o h é proporcional a v ao quadrado. Por isso essa parábola. Porque isso, na verdade, vai depender da velocidade do corpo. Entende? É a velocidade do corpo que vai fazer isso. É. Uhum. Sim. É. É porque. Mas por que que você gostaria que ela fosse como? Deixa eu tentar pensar como que a tua cabeça está pensando. Uma reta, uma função de primeiro grau? Vamos pensar. Energia potencial igual a mgh. Energia cinética igual a mv ao quadrado sobre 2. Certo? Hum, como é que eu poderia provar que isso é uma parábola? Hum. A energia mecânica do corpo, ela é igual a cinética mais a potencial. Então, a energia mecânica é que uma hora eu estou expressando em função de uma coisa, outra na outra. Não dá para colocar as duas na mesma equação. Mas ela é, isso é. Essas duas pontas indicam isso. Isso é. Ele é bem. É que o meu não tá bem simétrico, mas é. Tá? E tem um ponto em que elas ficam iguais, inclusive. É só que, puta, tá bem torto. Tá? Eu não sei conseguir provar isso. Eu nunca tentei provar por que que é uma parábola. Se eu quero a energia cinética em função da altura. É porque assim, o que que acontece? Deixa eu pensar. A energia potencial, ela depende diretamente da altura. Só que a potencial depende da cinética. Então, se eu tenho isso aqui, ó, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu penso só nisso aqui, ó. V quadrado é igual a 2gh. Então, no lugar do h, o que que eu pensaria? No lugar do h, você tem v quadrado sobre g. Então, quando você está fazendo um gráfico de energia em função da altura, você está fazendo um gráfico em função de uma coisa que está variando com uma coisa ao quadrado. Por causa disso, é uma curva, tá? Acho que a explicação mais próxima que a gente consegue imaginar é isso mesmo. Mas aqui, esses dois pontos, ó, Cami, tem que ser no mesmo lugar, tá? Aqui, ó. Então, meu desenho não tá bom, tá? É, isso. A mecânica é assim, ó. Ah, eu esqueci de colocar, né? A mecânica é assim, ó. Essa aqui é a energia mecânica do sistema. Energia mecânica, tá? Ó, outra coisa que eu queria comentar sobre isso é o seguinte: esse tipo de força, esse tipo de força aqui, gente, que transforma uma energia na outra, é o que a gente chama de força conservativa. Ó, o peso transforma energia cinética em potencial e vice-versa. E cinética em epote e vice-versa. Toda força que fizer isso, pessoal, não é só o peso, tá? Toda força que fizer isso vai ganhar o nome de força conservativa. Por isso será chamado de força conservativa.
Hum, pronto. A gente tem, a gente trabalha com três forças conservativas, tá, gente, no vestibular, que são o peso. Peso é uma força conservativa. Então, sempre que você ouvir isso, já sabe, opa, o peso faz o quê? Ele transforma potencial em cinética e cinética em potencial. E aí você pode estabelecer na sua cabeça uma regra conceitual, tá? Que não é macete nada, é só lógica mesmo, ó. Quando o peso trabalha para acelerar, tá vendo, ó? É porque ele está transformando potencial em cinética. Quando ele trabalha desacelerando, que é, por exemplo, quando que o peso freia um corpo? Quando você joga ele para cima. Quando você joga ele para cima, o peso freia. No momento que ele está freando o corpo, o que que ele está fazendo do ponto de vista de energia? Ele está trocando a energia cinética pela potencial, tá bom? Beleza? Esse tipo de força é chamado de conservativa. Eu vou fazer um outro caso também para vocês, de força conservativa. Vamos fazer um com mola? Mola. Nossa, apagadorzinho, olha. A única coisa que eu peço é que tomara que dê a resposta exata. Vocês viram que o bloquinho virou uma bolinha, né? Só para avisar. Agora que eu me dei conta disso. Calma. Pronto. Eu tô inventando a questão agora. Putz, acho que não vai dar. Aí vai dar. Pronto. É isso aqui, ó. Rapaz, eu nem sei se vai ter resposta. Tomara que tenha. Vocês já entenderam o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar a bolinha. O sistema é conservativo, tá? O sistema conservativo. Eu vou pegar a bolinha, apertar ela, comprimir e soltar. Ela vai subir, vai chegar aqui e vai dar um salto e vai cair aqui, tá bom?
Ela tá aqui, ó, quando ela chegar aqui, ela tá numa altura de 45 e ela vai cair 60 metros a partir da vertical onde ela foi lançada, tá? Essa mola, ela tem uma constante elástica de 50 newtons por metro, tudo bem? Vamos considerar que é uma mola ideal, tá? Eu quero saber qual a deformação que eu preciso fazer nessa mola, que eu preciso fazer na mola, para fazer com que esse corpinho de massa de 1 quilograma faça isso. Gravidade 10. Se precisar fazer alguma coisa, a gente inventa na hora. Ó. Tem uns parecidos com esse, mas tipo de montanha-russa, tá? Depois a gente também pode fazer um. Beleza, vou soltar. Aí, vamos pensar na energia da coisa. Quando a bolinha está aqui, no ponto, vamos chamar de ponto A, ela está com uma energia. Nesse caso, a energia que está armazenada não é a potencial gravitacional, mas é uma potencial elástica. Solto, a bolinha sobe, sobe até o ponto B, até o ponto B. Então, o meu ponto B ele vai ser aqui, tá? A partir daqui para cá, a energia da bolinha como um todo, ela deve se manter constante, porque o sistema é sem atrito, tá? Então vai, tenta desenvolver aí, vê se sai. Vê se sai. Puta, vai dar uma bota numa catapulta agora, acho que eu tô vendo aqui. Nossa, vai dar uma lançadizinha. O que que vocês estão fazendo? Então vamos lá, vai. Já pensamos um pouquinho sobre isso? O que que vocês têm que fazer primeiro? Achar essa velocidade maldita aqui, ó, né? Porque assim, talvez você tenha pensado primeiro fazer o seguinte: a energia daqui igual daqui. É verdade. Só que antes de eu fazer essa igualdade, eu preciso calcular a energia aqui. E para eu calcular a energia aqui, eu tenho que considerar que ele tem uma cinética e uma potencial. Então, antes da gente fazer isso, vamos calcular essa velocidade aqui, ó. Ele tem uma velocidade que é um lançamento horizontal, tá vendo? Como que eu calculo essa velocidade no lançamento horizontal? Vocês viram que eu misturei exercício, né? Vixe, Maria, uma malvadeza, malvadeza. Como que eu calculo essa velocidade? Primeiro eu vou achar o tempo de queda. O tempo de queda aqui é 2h sobre g. Então o tempo de queda vai dar a altura aqui, 45 metros. 45 metros. 45 metros vezes 2 vai dar 90 sobre 10.
Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta que é meio de conceito, tá? Por que que na, por que que para calcular o tempo de voo do corpo, eu estou usando a fórmula do tempo de queda? Por que que eu posso fazer isso? Porque quando a gente estudou lançamentos, o que que a gente dizia? Que no movimento de lançamento estão acontecendo dois movimentos independentes. No movimento vertical, eu posso usar todas as equações do move. Então, qual que era a minha preocupação? Eu quero achar a velocidade do corpo aqui. Para eu achar a velocidade, primeiro eu preciso descobrir quanto tempo ele ficou andando. Achei o tempo de queda. Achando o tempo de queda, o que que eu faço agora? Vou pensar o seguinte: durante 3 segundos, ele caiu absolutamente com a mesma velocidade na horizontal. A velocidade na horizontal ela não muda. Ele vai acelerando na vertical, né? Ó, ele faz isso aqui na vertical, ó, gente. Ok? Essa velocidade na vertical, mas na horizontal ele não muda. Então o que que eu faço agora? Essa velocidade é igual a delta S dividido por delta T. Eu quero exatamente essa velocidade aqui, porque achando essa velocidade eu acho a energia cinética do corpo. Então fica V igual a delta S dividido pelo tempo de queda, que é 3, que vai dar 20. Achei a velocidade dele, tá? Bom, agora eu vou trabalhar com a energia, gente. Por quê? Todo esse trabalho da cinemática foi para eu descobrir essa velocidade. Agora que eu descobri essa velocidade, eu consigo calcular a energia do corpo aqui. E esta energia do corpo tem que ser igual à energia que estava armazenada na forma de deformação da mola. Então agora eu vou usar o sistema conservativo em si. Ó, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Então eu vou ter que energia potencial elástica no ponto A igual a energia cinética mais potencial gravitacional em B. Então, ó, a energia daqui é igual a daqui, ó. Potencial elástica lá em A igual a cinética em B mais a potencial gravitacional em B. Agora eu vou abrir. Na potencial elástica, aí eu tenho que lembrar da formulinha da potencial elástica, né? K x quadrado, o x vai ser a deformação, tá? Eu vou chamar a deformação de x. X. Então vai ser assim, ó. K x quadrado sobre 2 igual a mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Tá? Nesse caso, eu não vou ter como cortar massa, porque não tem do outro lado, né? Porque a potencial aqui não é gravitacional, então não tem como eu cortar massa. Tá? Vamos substituir. 50 x quadrado sobre 2 igual, aqui vai ficar 1 vezes 400 sobre 2 mais 1 vezes 10 vezes 45. 25x quadrado, ó. Substituir aqui, o x vai sair já em metro, tá, gente? Porque a constante ela tá em newton por metro. Massa é 1, né, que eu coloquei lá, é 1. V quadrado, já pus 400 aqui, dividido por 2 e o mgh aqui, tá? Porque quando ele chegar aqui em cima, ó, ele vai ter 45 metros de altura, tá? Então vai ficar 200
mais 450. X quadrado igual a 650 dividido por 25. Pelo menos inteiro deu o número, né? Quanto que deu esse número aí? Puta que merda. Quase. 26, droga. Você vê como é foda fazer um exercício com o número exato, né? Você vê como é foda. Então o X vai dar aproximadamente 5, né? Tá bom? Uma coisa que eu aprendi, assim, por exemplo, a altura é sempre 45, tá? Porque aí vai dar 3 segundos. Você pode colocar também 80, 80 funciona. Porque aí dá 2G, que dá 160, corta com 10, também dá. Vamos colocar, vamos fazer um com atrito agora? A gente não fez nenhum com atrito ainda, né? Vamos fazer um com atrito, então é legal. Ô, gente, esse sistema é conservativo, não é? É. Quem é a força que está transformando o trabalho, trabalho não, energia em potencial em cinética? É a força elástica. Aqui, ó, na verdade, você tem duas forças fazendo o trabalho aqui. Duas. Por quê? Durante a deformação, a força elástica faz trabalho. Mas na hora da subida, o peso também faz. Então, por exemplo, se eu fosse aplicar aqui o teorema da energia cinética, como que eu escreveria isso, ó? Ah, não, tá aqui. Ó, se eu fosse escrever o teorema da energia cinética de A para B, trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Tá. Quem são as forças que estão atuando de A para B? Eu tenho a força elástica. Eu não vou nem considerar a força normal, gente, porque assim, a força normal, ela tá aqui, mas ela não vai estar sempre perpendicular ao deslocamento, então ela nunca vai fazer trabalho. Mas se eu fosse colocar, teria que colocar aqui, ó, trabalho da normal mais o trabalho do peso igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Se você desenvolver isso aqui, a gente vai chegar no mesmo lugar, no mesmo lugar. Ó, trabalho da força elástica, kx quadrado sobre 2. Mais trabalho da normal, tchau. Trabalho do peso, mgh, igual a energia cinética final, mv quadrado sobre 2 menos zero. Chegou exatamente no mesmo lugar, tá? A gente, de qualquer maneira, você tinha que achar essa velocidade, tá? Agora, é o que eu sempre falo, qual que é a vantagem de você fazer desse jeito aqui? Você nunca vai precisar decompor força. Nunca. Se você começar a perceber que, puta, você começou a tentar decompor umas coisas meio viajante, falar, opa, para, pensa no trabalho. Porque a partir do momento que você pensa no trabalho da força, você só precisa saber se ela tá fazendo ou não, tá? Não é tão simples assim, né? Vamos colocar um com atrito. Ah, esse aqui é legal, quer ver, ó? Como que a gente tá de hora? Só para eu saber mais ou menos. Tá, ok. Olha esse aqui agora, então, ó. Com atrito. Com atrito. Oi. É, isso, tudo isso é atrito, tudo isso pode ser. Hum, eu vou fazer o seguinte, eu vou discutir esse aqui, a gente faz o da resistência do ar, tá? Porque o da resistência do ar tem uma coisa interessante, que é a velocidade terminal. Vamos lá, foi bom você ter falado, tá? Primeiro, vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui ele é mais ou menos comum, tá? Tem as variações dele, mas ele é mais ou menos comum.
Imagina o seguinte, aqui eu tenho um corpo, eu vou abandonar ele de uma altura, tá? Ele vai sair de um ponto A e vai descer até o ponto B, aqui embaixo. Tá. Só que na trajetória de A para B não tem atrito. Se a gente quisesse complicar um pouquinho mais, a gente colocava. Mas vamos lá. Tá. Aí o que acontece? Quando ele chega no ponto B, essa parte da pista tem atrito. Possui atrito. Até aqui. C. Beleza? E aí, qual que é a história? Eu quero que o corpo seja abandonado, desça e pare exatamente aqui. E pare bem aqui. Parou. Repouso. Tá bom? Aqui eu tenho uma pista com coeficiente de atrito cinético 0,4. É o coeficiente de atrito entre o corpo e a coisa. Tá? A massa do corpo é 1 quilo. A gravidade é 10. Eu quero a altura. Tá? Ah, esqueci de uma coisa. Essa parte aqui da pista que tem atrito, ela tem 30 metros. Tá? E tipo, eu quero que o corpo deslize, passe, entre na pista com atrito, deslize por 30 metros, pare exatamente nesse ponto aqui, tá? Qual é a altura ideal para eu fazer isso? Porque o que que vai acontecer, né? Se eu colocar ele uma altura acima da ideal, ele vai parar aqui na frente. Se eu colocar ele uma altura abaixo da ideal, ele para antes. Vocês imaginam isso? Tipo assim, você tem uma altura ideal, que vai fazer ele parar no ponto C. Se eu colocar ele abaixo dessa altura, ele para antes do C. Se eu colocar ele acima, ele para frente do C. Então eu quero essa altura aqui, tá bom? Você já percebe que você tem que descartar usar a lei de Newton aqui? Por quê? Gente, como é que você vai decompor se aquilo não é nem um plano inclinado? Que é diferente se fosse um plano inclinado, tá? É uma pista meio curva. A gente não trabalha com esse tipo de situação, tá? Esse é um bom exercício para fazer por trabalho e energia. Tô um pouco de calor, vocês não estão? Não? Então não. Foda-se. Vou ficar pra cá, peraí, que tá um pouco melhor. Eu tô olhando pra questão, eu ia resolver de um jeito, eu vou resolver de um jeito mais curto ainda. Cara, eu nunca tinha pensado que dá pra resolver assim. Nossa, veio uma ideia agora aqui. Puta! Nossa, que bonito. Eu fazia de um jeito, agora acho que dá pra fazer de outro. Vamos lá que eu quero discutir o negócio do paraquedas. Ô, gente, vocês, você tem algumas formas de você resolver isso. Uma das formas, que é a que eu normalmente faço, é a seguinte: se daqui até aqui é sem atrito,
que eu posso fazer? Eu posso calcular a velocidade com que ele chega aqui. Basta eu usar uma conservação de energia. É uma possibilidade. Aí, a partir do momento que ele entra aqui, ele começa a parar. O problema todo, gente, é olhar nesse trecho aqui, ó. Então, antes da gente analisar o trecho inteiro, vamos olhar para o trecho BC. O trecho BC. No trecho BC, que forças estão atuando nele? Atrito, peso e normal, tá? Imagina ele escorregando aqui, ó. Ele vai ter a normal, o peso e o atrito para trás. Ele está fazendo isso aqui, ó. Certo? Ah, ele está se deslocando para direita, tá? Então, ó, embora ele tenha três forças agindo nele, qual é a única força que está fazendo o trabalho de fato? É o atrito. Beleza? Tá. Agora, olha aqui para cima. Que forças estão agindo nele aqui? Nesse aqui, ó. Aqui eu tinha peso, normal e atrito. Só o atrito fazia trabalho, não é? Tá bom. E aqui, quais são as forças? Normal e peso. Se você pegar o corpo a qualquer ponto da trajetória, em qualquer ponto da trajetória, ele sempre vai ter a normal e o peso, a normal e o peso, a normal e o peso, a normal e o peso. A normal não está fazendo o trabalho, gente. E o peso? O peso tá. Então veja, daqui até aqui, quais forças fazem trabalho no corpo? O peso e o atrito. Só. E o peso faz trabalho só aqui, ó. Porque a partir do momento que o corpo chegou no ponto aqui, o peso para de fazer trabalho. Por que que o peso para de fazer trabalho a partir daqui? Porque ele vira perpendicular. Então, olha o que eu vou fazer. Tipo, resolver em uma linha. Uma linha. É muito louco isso. Ó. Eu vou dizer que o trabalho da força resultante de A até B, de A até C, perdão, é igual à variação da energia cinética de A até C. Pô, beleza? Agora eu vou abrir o trabalho da força resultante. Aqui, ó. Vamos lá. Quem fez trabalho de A até C? Bom, o peso fez trabalho de A até B. Então vou escrever. Trabalho do peso de A até B mais. Beleza. Quando ele chegou aqui, o peso parou de fazer trabalho. Por que que o peso parou de fazer trabalho? Porque ele ficou perpendicular. Tá. A partir daqui, quem passa a fazer trabalho? O atrito. Mais o trabalho da força de atrito de B até C é igual, desculpa, igual a variação da energia cinética de A até C. Ops, ops. Por que zero? Ele saiu do repouso e chegou no repouso. É muito fora da caixa pensar assim, não é? É muito fora da caixa. Eu tô pensando assim, eu tô olhando para um movimento e eu não tô mais preocupado se é curva, se não é curva. Não. Eu estou olhando para o movimento e perguntando assim: que força está dando energia cinética para ele? Que força está tirando energia cinética dele? Só estou preocupado com a energia. Quando você começa a se preocupar com a energia, o fato do corpo estar fazendo uma curva ou não, não importa mais, tá? Vamos lá. Oi. Não, não, não. Cuidado. O menos vai aparecer aqui dentro da fórmula, no 180. Será? O que você pode fazer aqui é isso é igual a menos aquilo, tá? Porque se você colocar o menos agora aqui,
Separa de ter o trabalho da força resultante. Porque assim, o que que é trabalho da força resultante? É a soma de todos os trabalhos. Então, isso aqui, na verdade, é como se fosse o mais da definição. O menos vai aparecer no FAT quando você colocar o cosseno de 180 aqui. Entendeu? Aí vai vir o menos aqui, tá? Vamos lá. Como que eu calculo o trabalho do peso, gente? De A até B. MGH. O trabalho do peso é sempre MGH. MGH na descida, MGH na subida. Então, MGH mais trabalho do FAT. FAT vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 igual a zero. Tá bom. Beleza. Agora eu vou abrir o FAT, né? Vamos abrir o FAT. Vai ficar MGH mais Mi MGD vezes menos um igual a zero. Já botei o menos um ali, tá? Aí, isso aqui não vai ficar menos Mi MGD? Se eu passar isso para o outro lado, vai ficar Mi MGD. Então vai ficar MGH igual a Mi MGD. Nossa. Ó, gente. Ficou assim. MGH igual a Mi MGD. Dá para cortar o MG, né? Quanto que vale a altura? Mi D. Chega nessas fórmulas muito vulga, né, meu? Então quer dizer que a altura que você tem que lançar um corpo para acontecer isso é mi vezes a distância que ele tem para parar. Então, tipo assim, se o cara tem 30 metros para parar, você tem que jogar ele mi vezes 30 metros. Tá aí uma fórmula pra você decorar, tá? Ai, gente. Tudo pode virar fórmula, né, cara? E foi, Bi. E acabar acabando? Como assim? Não, mas aí, se não começar parado e acabar parado, ele vai ter que te dar mais dados. Porque aí o que que vai acontecer? Você vai ter uma variação de energia cinética. Porque o que muda aqui, gente, é o quanto de variação de energia vai ter. Porque, por exemplo, se ele tiver. Porque normalmente, o que que eu acho que pode acontecer? Normalmente ele vai terminar no parado mesmo. Normalmente o que pode mudar é aqui ter velocidade ou não. Porque aí, se aqui tiver do repouso, que é o caso que a gente colocou aqui, você não dá para fazer do mesmo jeito, porque só vai mudar a energia cinética aqui. É, porque de qualquer maneira, daqui até aqui, você só tem duas forças fazendo o trabalho, o peso e o fat. A questão vai ser o quanto a energia variou mesmo, não tem, tá? Então é só tomar cuidado com o abandonado. Ah, dá pra fazer também. Dá pra fazer. Quer ver, ó? A gente poderia fazer um assim, quer ver, ó? Só um apêndice desse. Vamos supor que eu quero saber qual a velocidade com que ele passa bem no meio da trajetória. Tipo assim, ele vai vir arrastando aqui, freando 30 metros, né? Imagina que o problema fale para você assim, ó. Qual a velocidade do corpo ao passar pelo ponto médio do percurso BC, pelo ponto médio
do percurso. Alô? Ah, pensei que tinha acabado. Isso. B, C. Esse também pode, a gente consegue fazer também. Tipo assim, ó. Quando ele chega em B, ele começa a frear. Eu quero ver qual que é a velocidade com que ele chega aqui no ponto médio, ó. Tá? Como que eu tenho que pensar aqui, gente? Qual que é a diferença de pensar ali no final ou aqui? O trabalho do atrito. O que vai afetar aonde ele vai parar é por quantos metros o atrito fez trabalho. Porque pensa o seguinte: enquanto ele estiver arrastando aqui, o que que o atrito está fazendo? Tirando energia. Se ele veio daqui até aqui e parou, é porque o atrito tirou toda a energia dele, não é? Agora eu vou parar no meio. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Vou abrir igualzinho, ó. Trabalho do peso mais trabalho do fat igual. Variação da energia cinética. Energia cinética no ponto médio menos energia cinética inicial. Mudou isso. Tá bom. O trabalho do peso continua sendo mgh. mgh. Mais. O trabalho do peso agora vai ser mi mg d sobre 2 menos um. Tudo bem, pessoal? O meio do d sobre 2? Porque agora eu quero ver no meio. Eu quero saber aqui no meio, ó. No meio. Então o que que eu estou dizendo nesse caso? Que o atrito ele está fazendo o trabalho só durante metade do percurso. Então, ó, trabalho do peso mais o trabalho do atrito igual a variação da energia cinética. Energia cinética no ponto médio, mv quadrado sobre 2. Apareceu a velocidade aqui, ó, onde a gente estava querendo achar, menos energia cinética inicial, que é zero. Tá? Aí, se tiver. Aqui ele teria que dar a velocidade, senão vai ter duas incógnitas, né? Entendeu? Não, não. Eu não dei altura? Ah, verdade, eu tenho que trabalhar com altura. O que que é? Ah, é, altura achei na A, pode crer, né? Altura achei na A. É verdade, né? A gente podia usar a altura da A. Vamos usar a altura da A? A altura que ele tinha aqui, o Pará, que era 12, não era? Então vamos usar o 12. Vamos fazer com o 12. Beleza. Então, mas antes de fazer com o 12, dá para fazer uma coisa aqui, gente. O que que dá para fazer aqui? É, eu estou supondo que ele foi abandonado. Então ele veio descendo, tá? Eu estou pensando aqui em cima, ó, tá? Então, ó, na altura eu vou colocar a altura que eu achei no item anterior aqui, no MID, né? Então eu vou cortar a massa, então fica G vezes MID, ó, coloquei G vezes MID mais não, menos MIGD sobre 2 menos Mi GMD, vixe, GMD, nossa, GMD, GMD sobre 2 igual a V ao quadrado sobre 2. Oi. Ó, ficou assim, gente. No lugar do H, o que que eu coloquei? Mi vezes D. Então ficou G mi vezes D menos. Aqui, ó, o menos veio por causa desse um. G mi D sobre 2 igual a V quadrado sobre 2.
Cocô menos meio cocô, quanto dá? Meio cocô. Então isso aqui vai dar v ao quadrado sobre 2 igual a g mi d sobre 2. Corta, corta. A velocidade deu a raiz quadrada de gmd, ou migd. Isso usando aquela altura que eu usei ali no primeiro, né? Vamos falar rápido. Vou esperar vocês copiarem para a gente falar um pouquinho sobre a questão da velocidade terminal, tá? Ele vai ter que dar distância, senão eu não consigo colocar ela aqui, ó. Eu não consigo colocar ela aqui, ó. Ele tem que dar, tipo, 10, 15. O que que foi? Fala, que vocês estão procurando erro aí. Ai, gente, não precisa ficar perdendo tempo com a conta. Aconteceu, mas você vai ficar nesse loop? Entendi. Desculpa aí, tá? Nossa. Eu falo pra vocês. Vocês gostam de ficar substituindo, vocês têm medo da letra. Pode ser que eu tenha errado na conta também ali, gente. Vocês já olharam se a minha conta tá certa? Ah, tá, imagina. Ô. Hum. Vamos falar um pouquinho da questão do paraquedismo, gente? A história da velocidade terminal, tá? É um caso também que pode ser que apareça em exercício sobre perspectiva de trabalho. Velocidade terminal. Velocidade terminal. Eu tô obcecada, velho. Tá bom, vamos lá. Imagina agora que eu vou abandonar um corpo sem ser em queda livre, pessoal. Sem ser em queda livre, que é o que acontece no movimento do paraquedismo. O fato do corpo estar no movimento com a atmosfera vai fazer com que o corpo esteja sob a ação da força-peso, ok? E uma ação de uma força de resistência chamada força de resistência do ar, né? Que é um atrito. Só que acontece o seguinte, pessoal, por que que a análise desse movimento ela não dá para você fazer ela por cinemática? Porque essa força de resistência, ela tem exatamente as mesmas características do atrito, quer dizer, ela está contra o movimento, só que o módulo dela é aí que a coisa pega, é k vezes v ao quadrado. Esse k é uma constante que tem a ver com a forma do objeto, chamada constante aerodinâmica. Tá? Então, por exemplo, na engenharia, os projetos de engenharia dos carros que vão andar em velocidades maiores, ou, por exemplo, os aviões, eles têm uma constante para reduzir essa força, tá? A forma do corpo. Só que o que que é interessante na história toda não é nem a constante, é o fato de que essa força cresce com a velocidade ao quadrado. Isso significa que a força de resistência ela fica cada vez maior quanto mais rápido ele cai. Então, o que que acontece? Durante a queda do corpo, eu tenho duas forças, sendo que uma varia com a velocidade. Então, o que acontece? Quando o corpo é abandonado, quando ele está muito devagar, ou seja, quando ele está no começo do movimento, esse peso ainda é maior que a força de resistência. Então, ele vem acelerando. Só que conforme ele ganha velocidade, essa força de resistência aumenta. Então, durante um certo período aqui, ele vai experimentar uma fase de aceleração. Ele vai ter uma fase de aceleração.
Aceleração, aceleração. Essa fase de aceleração, ela vai durar enquanto o peso for maior que a força de resistência. À medida que essa força de resistência, à medida que ele vai ganhando velocidade, essa força vai aumentando. À medida que essa força aumenta, vai chegar um momento em que ela fica igual ao peso. Ela fica igual ao peso. A partir do momento que o peso ficar igual à força de resistência, ele entra em movimento retilíneo e uniforme. Uma vez que ele entra em movimento retilíneo e uniforme, ele atinge a velocidade terminal. Então, tecnicamente, o que é a velocidade terminal? A velocidade terminal é a velocidade na qual a força de resistência do ar se igualou ao peso do corpo. A partir daquele momento, o corpo para de acelerar. Porque na verdade, todo corpo tem empuxo. Só que o problema é o seguinte: pensa o seguinte: eu sou um corpo, eu tenho uma massa muito grande. O ar exerce um empuxo em mim, mas é um empuxo desprezível. O empuxo, ele passa a ser significativo, por exemplo, quando você tem corpos com uma densidade compatível do meio onde eles estão. Por exemplo, eu estou imerso no ar. Um balão, se eu pegar um balão aqui de borracha, o balão também está imerso no ar. Qual deles vai sofrer mais empuxo? O balão. Por quê? Porque no balão, como ele é muito leve, o empuxo para ele é significativo. Então, por exemplo, quando uma pessoa está em queda livre, o empuxo, existe um empuxo, mas ele é zero praticamente. Entendeu? Agora, é diferente, por exemplo, se você está analisando um corpo caindo na água, tipo um corpo submergindo na água. Se você põe um corpo submergindo na água, aí a história é diferente, porque a água ela gera um empuxo já bem maior. E aí, tem uma outra coisa, maluco, você pode pensar o seguinte: o empuxo ele é provocado sempre por um fluido. E ele depende do quê? Da densidade. Então, se o fluido for muito pouco denso, como o ar, por exemplo, né? O empuxo é praticamente desprezível, tá? Ahn, Aí olha o que acontece. Como é que eu explico, do ponto de vista de energia, o que que acontece a partir do momento em que ele atinge a velocidade terminal? Porque veja, a partir do momento que ele atinge a velocidade terminal, o peso continua agindo no corpo. Se o peso continua agindo no corpo, ele continua realizando trabalho no corpo. Se o peso está realizando o trabalho no corpo, por que que ele não está aumentando a velocidade? Porque o atrito está tirando a força, a energia, né? O que que acontece a partir do ponto de velocidade terminal? A partir desse ponto, não há mais variação de energia cinética, tá? A partir do momento que ele entrou em movimento uniforme, não tem mais variação de energia cinética. Então, a partir desse momento, o trabalho do peso mais o trabalho do FAT passam a valer quanto? Zero, tá? Na fase de aceleração, o peso estava fazendo o trabalho maior que a resistência, tá? Enquanto ele está acelerando, pessoal, nesse pedaço aqui, ó, eu posso garantir que o trabalho do peso, ele é maior que o trabalho da força de resistência do ar, porque de fato ele está acelerando. Só que o que começa a acontecer? Esses dois trabalhos vão tender a se igualar à medida que eles vão caindo. À medida que o corpo vai caindo, o trabalho da força-peso vai se igualar. Então, o peso tenta acelerar, a força de resistência tenta desacelerar. Como os dois estão fazendo o mesmo trabalho em módulo, ó, o trabalho do peso é igual a menos o trabalho da força de resistência. Tudo bem? Beleza? Agora veja que interessante, né? Como isso pode virar questão de prova. Toda vez que a gente ouve falar desses corpos que estão em órbita, tem aquele problema famoso da reentrada, né?
a reentrada de um corpo na atmosfera. Quando um corpo vai reentrar na atmosfera, pessoal, uma das coisas que acontece ali é o corpo fica muito quente, extremamente quente. Por isso ele precisa ter toda uma preparação, né? O material precisa ser um material extremamente resistente e tal, tem toda uma engenharia para isso. Por que que isso acontece do ponto de vista de energia, né? Vamos tentar explicar isso pensando na situação. Imagina um corpo vindo ali numa viagem, ele está em órbita, né? Vocês lembram que para o corpo estar em órbita, ele tem que estar numa puta de uma velocidade, certo? Então imagina que o corpo está em órbita, beleza. Aí a NASA chega para os caras e fala, galera, volta para casa. Então eles vão ter que entrar na atmosfera. Só que eles estão numa velocidade extremamente alta. À medida que eles vão entrando na atmosfera, essa velocidade extremamente alta vai causando uma força de resistência cada vez maior, porque ela vai entrando na atmosfera, a atmosfera vai ficando cada vez mais densa, o corpo está muito rápido, então isso vai gerar uma energia absurda. E essa energia é dissipada por efeito Joule. Por isso que o corpo esquenta, tá? A maioria dos corpos que entram na atmosfera, tipo essas pedrinhas, meteorito, queima por causa disso, tá? Porque a velocidade com que ele vem é muito alta, beleza? É, a gente também pode fazer uma comparação, não é bem nesse contexto, mas muito parecida com a eletricidade. Porque pensa, a história do elétron andar dentro de um fio. Quando o elétron anda dentro de um fio, pessoal, quem está fazendo o trabalho não é o peso, é a força elétrica. Mas a força elétrica, que a gente vai estudar na volta, ela tem a mesma natureza do peso. O que que eu quero dizer com isso? Quando ela desloca um corpo, ela transforma energia potencial em cinética. Então, tipo, um elétron andando no fio tem exatamente o mesmo mecanismo. Você tem uma força que empurra o elétron, que no caso do fio seria uma força elétrica. Essa força tenta acelerar o fio. Acelerar o fio não, o elétron. Ela tenta acelerar o elétron. Na medida em que ela tenta acelerar o elétron e o elétron atravessa o fio, ele vai atritando na estrutura. Esse atrito vai gerando calor. Esse calor no fio é o que a gente chama de efeito Joule, né? É a transformação da energia na forma de calor por conta de um atrito. É igualzinho um paraquedista caindo e o elétron andando no fio, tá? Só muda o agente, né? Que é o atrito, no caso aqui é o ar, no fio é a própria estrutura do material é que vai fornecer o atrito, tá bom? Oi, como assim sobe um pouco? Não, aí é quando ele abre o paraquedas, né? Não, aí é quando ele abre o paraquedas. Porque aí é o seguinte, se ele não abrir o paraquedas, ele vai morrer. Por que que ele vai morrer? Não, não é porque ele cai. Porque quando ele cai de paraquedas, ele também cai. Ah, então. Porque o problema é o seguinte: essa velocidade aqui é enorme. Se ele não abrir o paraquedas, ele vai cair a 120 por hora. Esse é o problema. 130 por hora, sei lá. Então o que que ele vai ter que fazer? Reduzir a velocidade. Bom, para reduzir a velocidade, o que que ele faz? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte agora. O cara entrou em velocidade terminal. Entrou em velocidade terminal. Então, nesse momento, o que está acontecendo com ele? Vamos lá. Ele tem um peso, ele tem uma força de resistência do ar, só que essas duas forças são iguais. Do que depende a força de resistência do ar? O que o paraquedas faz? Abre. Quando ele abre, ele muda a aerodinâmica. Quando ele muda a aerodinâmica, por uma fração de alguns segundos, a força de resistência fica maior que o peso. É a hora que ele abre o paraquedas e aí ele dá um tranco para cima. Na verdade, esse tranco para cima é que nesse momento ele está desacelerando. Aqui, ó, abre o paraquedas. Abriu. O que está acontecendo? Ele faz isso aqui, ó. Ele continua descendo, só que no momento que ele abre o paraquedas, ele dá um tranco. Nesse tranco, ele perde velocidade.
Na hora que ele perde velocidade, essa força de resistência cai de novo. Ela volta a ficar igual ao peso. Só que ele já está mais devagar. Aí ele vem caindo em movimento uniforme de novo. Entendeu? Porque na medida em que ele freia, essa força também cai. Essa força que ela vai se ajustando ao peso, né? Então, o que que acontece? Abriu o paraquedas, a força, por alguns momentos, era maior que o peso, porque ele estava muito rápido. Ela freou o corpo, essa força logo se iguala ao peso, ele volta a entrar em movimento uniforme. Entendeu? Senão você não consegue refrear o suficiente. Você tem um limite. Inclusive, os paraquedas modernos, eles têm os dois paraquedas e ele tem um limitador. Por exemplo, às vezes a pessoa caiu e ela pulou de paraquedas, ela sofreu um mal súbito. Tem um limitador de altitude desses paraquedas mais modernos. Tipo, você passar de acho que não sei quantos metros, ele mesmo ativa sozinho o paraquedas. Entendeu? Tá? Beleza? Vamos tomar café? Então tá bom. Na volta a gente volta.